Graça e paz, queridas virtuosas. Que bom poder estar aqui para conversar um pouquinho com vocês, mesmo sendo online. Eu já tô com muita saudade, tô com vontade de ver, de estar perto, né? Mas vai chegar o tempo certo. E assim, o que eu queria trazer aqui hoje para nós é falar sobre um pouco sobre sonhos, né? E refletindo sobre isso, né? No momento que estamos vivendo, principalmente, né? Um momento de dor, de perda, de incertezas, né? De temor, de medos, né? Nós somos seres humanos e estamos suscetíveis a isso. Mas assim, nós não podemos deixar de sonhar. Porque independente das circunstâncias, enquanto estivermos aqui nesta terra, Deus nos oferece a vida em abundância. Enquanto Ele não voltar para nos buscar, para nós morarmos na eternidade, Ele nos promete vida em abundância. Então, nós não podemos deixar os nossos sonhos morrerem. Mas o que eu quero trazer de reflexão nesse momento são os sonhos de Deus para a nossa vida. Por quê? A partir do momento que nós entendemos os sonhos de Deus para a nossa vida, consequentemente, os nossos sonhos serão sonhos dele. E nós vamos nos realizar nisso, né? Eu vou trazer alguns pontos aqui, porque assim, quando a gente fala de sonhos, se a gente falar de sonho, né? Perguntar sobre sonhos, muitas das vezes vão vir os nossos sonhos, os nossos sonhos materiais, os desejos que a gente tem de conquistar. E isso faz parte também, eu quero deixar claro que faz parte, porque isso vai ser uma consequência da sua vida com Deus, né? A partir do momento que você busca Ele, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, o primeiro sonho de Deus para as nossas vidas é que nós tenhamos em nossa vida arrependimento. Eu tenho falado muito sobre isso nesses últimos dias, quando eu tenho a oportunidade, porque eu tenho dito que este é um tempo de arrependimento. Deus nos deu esse tempo, talvez aos olhos humanos, a gente fica assim, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Mas é um tempo de arrependimento, para que o homem veja que quem tem o controle de todas as coisas é Deus, nada além disso. E Ele deseja, Ele tem um grande sonho para a nossa vida, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados diariamente, mudar de vida para que nós possamos ter a vida eterna, né? Olha que amor lindo, que o grande sonho de Deus para as nossas vidas é que nós alcancemos a vida eterna. E em Ezequiel 18:32 diz o seguinte: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto, convertei-vos e vivei. Ele não quer que ninguém perca a vida eterna, né? Então, que coisa linda, o grande sonho de Deus é nos conceder a vida eterna, né? Então, que nós possamos estar atentas para isso. Outro ponto que eu quero trazer aqui: Deus sonha que a sua vontade, que a vontade dele prevaleça em nossas vidas. Em Provérbios 19, versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então, a vontade que prevalece é do Senhor. E nós precisamos estar muito atentas a isso, e nós precisamos pedir muito discernimento a Deus, né? Porque nós, como seres humanos, temos essa tendência de que a nossa vontade seja feita. Então, quando você sonhar, quando você pensar em algo, coloque nas mãos do Senhor. Mas é colocar nas mãos do Senhor verdadeiramente, né? Sem interferência nossa, né? Apenas expresse aquele desejo que você tem, aquele sonho que você tem. E Deus fará o restante. E Ele vai confirmar. Porque nós podemos fazer planos, mas quem vai direcionar é o Senhor. E com certeza as consequências serão positivas. Outro detalhe que Deus sonha para a nossa vida. O que é que Ele sonha que nós façamos? Que nós tenhamos uma vida dedicada a Ele. Que coisa linda! Os sonhos de Deus são os mais perfeitos e lindos para a nossa vida. E eu continuo dizendo que as demais coisas são consequências.
Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Nós precisamos entender isso. Mas nós precisamos também realizar esses sonhos de Deus na nossa vida, para que essas outras coisas estejam acontecendo. Os sonhos de Deus para sua vida também afetam outras pessoas. Como? Devemos colocar nossa fé em prática, amando, ajudando, auxiliando. O nosso amor deve refletir no mundo. Então, Deus sonha que nós tenhamos uma vida dedicada a Ele e que através de nossa vida nós podemos realizar sonhos na vida das pessoas. Nós podemos refletir a luz de Cristo na vida dessas pessoas. Então, que nós possamos pensar nisso, né? Ter uma vida dedicada a Deus e as coisas vão fluir, os frutos virão, né? Os frutos virão, com certeza. E por fim, minhas queridas, eu queria compartilhar essa palavra sobre Efésios 3, 20, versículo 20. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E aí eu queria fazer o seguinte, pense aí agora, pense no maior sonho que você tem, no maior, na sua visão humana. Qual o seu maior sonho? O que mais você deseja aqui nessa vida? Pensou? Mentalizou aí? Infelizmente não tem como compartilhar comigo aqui agora, né? Mas eu quero só que você pense. Pegue esse sonho e imagine que os sonhos de Deus são muito, muito, muito maiores. Só que assim, nós precisamos, eu sempre tenho falado, nós precisamos pedir discernimento a Deus. O tempo inteiro, em tudo que nós formos fazer. Porque para que nós consigamos entender, né, e visualizar o que Deus quer para nós. O que Deus quer para nós, verdadeiramente, né? Então, nós precisamos estar atentas. Nós precisamos permanecer firmes. Nós precisamos entender que, independente das circunstâncias, os nossos sonhos não vão morrer. Os sonhos de Deus não vão morrer na nossa vida. Ele vai se cumprir de acordo com a promessa do Senhor, né? Então, nós não morreremos enquanto a promessa de Deus não se cumprir em nossa vida. E isso é uma coisa linda, minhas irmãs. Nós precisamos entender, quando nós conseguimos, às vezes a gente sofre tanto, é o ser humano, né? Isso, eu sempre falo que a vida cristã, ela é uma prática diária. Ela é uma prática diária, porque assim, a gente nunca está pronto. Até Jesus voltar, a gente nunca está 100% pronto. Nós buscamos isso, porque nós temos as nossas lutas diárias. Cada pessoa tem sua realidade, né? E Deus conhece a sua realidade. Mas nós precisamos estar atentas a isso. Nós precisamos estar atentas ao Senhor. O que o Senhor quer falar conosco. Porque quando nós estamos em comunhão, quando nós andamos em constante espírito de oração. Eu estou lendo um livro muito interessante sobre isso. E ele fala sobre isso, né? Da questão de estar em espírito de oração. Porque você tem aqueles momentos que você para e que você ora, né? Que você lê a palavra, que você medita na palavra. Mas você, além disso, você precisa estar em espírito de oração o tempo inteiro. Então, assim, você não precisa, para você estar em espírito de oração, você não precisa estar ali parada num lugar fechado. Não, você tem que estar. Porque o inimigo, ele vive sondando, rondando as nossas vidas. E esse momento que nós estamos vivendo é muito delicado. Nós precisamos estar atentas a isso. E precisamos, como mulheres virtuosas, fazer a diferença. Entendeu? Levantar a irmã que está do nosso lado e passar aquilo que Deus tem preparado para a vida dela. Amém? Que Deus abençoe os seus sonhos,
porque os sonhos de Deus jamais vão morrer em nossas vidas. Beijo, minhas irmãs!